Esta gravação LibriVox está em domínio público. As impressões do Bororó. Os índios retomam o seu lugar. O Brasil, segundo alguns jacobinos ferozes, naturalmente filhos de estrangeiros, pertence-lhes de direito. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu a Grande Terra, que encontrou nela? Índios. Índios, alguns ferozes, outros de um pouco caso, considerada mansidão, verdadeiramente digno de nota. Quando os portugueses precisaram de gente para os guiar caminho do interior, com quem se acharam? Com os índios. E é preciso convir que os brancos, resolvidos a civilizar os peles vermelhas, os bororós, os tupinambás, os tupiniquins e outras tribos de nomes curiosos, escravizando-as e ensinando-lhes a religião de Cristo, matando-as, exterminando-as e discutindo em seguida se o índio tinha ou não alma, não procederam com uma correção muito aproveitável para exemplo do futuro. O índio fugiu para o interior e ficou pouco amável. Nós, os brancos relativamente, como todas as coisas misturadas, tomamos conta dessas maravilhas, estabelecemos o progresso, fizemos várias proezas, mas no fundo convencidos de que estamos a usurpar a casa alheia. Sim, porque afinal de contas, o Brasil é dos índios. E tanto o Brasil é dos índios, que ao pensar em simbolizar o Brasil, logo os desenhistas pintam um jovem índio de casaca, claque alto e tanga emplumada. Assim, de vez em quando, através da história, encontra-se sempre a crepitar o fogo sagrado do amor pelo índio. Ah, nós amamos o antigo dono da terra natal, amamos muito. Apenas, como seria demasiado dar o governo do país a um cacique, contemplar o primeiro pajé das selvas amazônicas com os palácios do cardeal, distribuir os empregos elásticos da guarda civil entre os pinheiros machados do sertão, os ubirajaras de desconhecidos aldeamentos, tomamos a norma geral de ir às tabas, forçar os pobres animais a trabalhar para nós, batendo-lhes sem dó nem piedade, mudando-lhes o nome do Deus, vestindo-os de calças, infiltrando-lhes as nossas belíssimas qualidades ruins e quase sempre acabando ou por trazer para a cidade um bando de cretinos ou por estabelecer conflitos tremendos, em que, por sinal, perdemos às vezes, mas convencidos de que o Brasil é dos índios. Como nunca tive a coragem civilizadora da professora Daltro, só consigo aproximar-me dos autênticos proprietários deste país quando por cá aparece alguma caravana de sujeitos, de nariz esborrachado, a pedir ao papai grande instrumentos agrários. Essas caravanas são conduzidas por jesuítas dedicados. Um desses, durante a exposição, trouxe o bando de índios formado em orquestra, memorável e dolorosa banda de música, em que se condensavam todas as bandas más, desde as bandas recreativas da roça à banda de música alemã. E desse contato com os índios, tive a impressão de que os pobres diabos têm o espírito da ironia desenvolvidíssimo. Não podendo com seus malfadados civilizadores, frecham-nos de ironias mordazes. Hei de me lembrar sempre de um valoroso capitão hospedado no pátio da Polícia Central há uns 10 anos. O capitão era velho e soleníssimo. Dormia, havia 8 dias, de colarinhos, gravata e fraque, com as botas na mão. Fui encontrá-lo rodeado de repórteres, que o entrevistavam como entrevistariam o indigitado autor de um crime célebre, um viajante notável ou uma atriz de nomeada. O capitão dava as suas impressões sobre o mar, cuja água era salgada. Grande riso dos assistentes. Sobre Tupã carregador, que era o bonde elétrico, e outras sinistras bobagens. A tribo civilizada fazia uma verdadeira dança de escalpe, dilacerando-o de perguntas a que o selvagem não podia responder. Afinal, no meio dos entrevistadores estava um negrinho de 8 a 10 anos, a quem o cacique agrário fixava de vez em quando. Indaguei. Gosta de crianças, capitão? O cacique bocejou. Não gosta, não. Já comi, mas não gosta. Melhor mais grande, branco. O selvagem já comera crianças? Era antropófago?
Os outros com que depois falei, de certo, ainda não tinham chegado ao excesso de comer os civilizadores guisados, mas não compreendiam absolutamente nada de civilização. Selvagens dentro das fatiotas urbanas, como os mais selvagens. A primeira manifestação impetuosa de sentimentos punham-se a aglutinar gritinho, e a maioria dos nossos confortos causava-lhes uma imensa vontade de rir. Que pensariam eles das autoridades, dos repórteres, dos presidentes? Mas para que indagar? 20 dias depois de chegados, esses pobres entes eram abandonados, literalmente abandonados. Nunca soube ao certo da volta de uma dessas missões de índios domesticados, mas previa que, se alcançassem de novo a floresta virgem, deviam retomar o ódio antigo, com prazer. Não retomaram, entretanto, e felizmente, porque neste momento um movimento governamental resolveu o problema do seu aproveitamento, colonizando-os. Sim, senhor, esse país é seu. Nós tomamos conta disso. Basta de vadiação, porém. Venha para cá prestar-nos serviços. E diante desse movimento inteligentíssimo da nossa parte, segundo informam as notícias várias, o sertão, onde existe campo de índio, está a vibrar de contentamento. Em Goiás, no Paraná, em Mato Grosso, no Amazonas, os índios sentem-se colonos, com tanto direito como a maioria dos habitantes passados, presentes e futuros deste grande país. A própria cidade começa a ter índios demais. Os jornais dão notícias desenvolvidas a respeito da chegada de caciques sórdidos. Não se entra por uma secretaria sem encontrar em cada sala um lote de índios, dos verdadeiros brasileiros, como dizem os jacobinos. A princípio, para que não dizê-lo, eu tinha um medo sério dessas manadas nomosilvícolas. Pensava-os incapazes de pensar, de agir, de fazer outra coisa que não fosse atacar o próximo. Via, porém, tanta gente com cara de índio, que certa vez, encontrando num bonde com certo sujeito talhado pelo mesmo molde, atirei-me a ele. Bom dia, então como vai isso? Como? Você não é um dos colonos índios do Coronel Rondon? Perdão, sou realmente colono. Do Rondon? Não, senhor, do Japão. Sou japonês e há 10 anos vivo aqui. Essa lamentável confusão resolveu-me a encontrar um índio e a ouvi-lo falar. Era uma questão fechada. Precisamente os jornais davam com retrato a chegada de uma família de cacique de Mato Grosso, cujo filho mais velho, interrogado por um repórter, respondera com enfado: Não sei nada. Fala com Rondon, fala com ele. Atirei-me ao hotel onde se instalara o príncipe. Vou divertir-me, pensei. E mandei levar-lhe o meu cartão. Instantes depois, o criado fez-me entrar para um salão delicado e íntimo. No centro do salão estava um jovem bororó. O jovem bororó estendeu o braço comprido. Na extremidade desse braço comprido havia uma larga mão respeitável, que apertou a minha. O bororó, de pijama de seda e meias cor de vinho, bocejava largamente. Acordara, certo, pouco tempo antes. Sente-se você, fez, caindo num divã. Que há de novo? Sentei-me. Aceitei uma cigarreta Pointe d'Or e, por entre as espirais perfumosas, informei. Nada de muito novo. O assunto palpitante continua a ser a proteção. Era exatamente esse o motivo de minha visita. Saber a impressão que lhes tem deixado a cidade. O jovem bororó sorriu com todos os seus dentes. Para que falar de nós? Eu detesto o reclamo. Isto é bom para os Caruso, a Sarah Bernhardt, o Luiz Mantinelli. Você não pode imaginar como a celebridade me pesa. E aos outros? Falo por todos. Alguns ficaram até tão cansados que morreram. A celebridade é fatigante e banal. Não posso compreender como entre os bárbaros europeus e vocês, seus descendentes, se pode viver numa tal tensão de mentiras permanentes. Verdade que mentira é ilusão. Ilusão é desejo de realidade. E no fim da maior pilhéria do reclame, há sempre o nobre desejo de ser melhor. Se eu falasse de mim... E dos outros? Falo por todos. Se eu falasse de mim, intimamente, com ordem espessa de você não publicar as minhas opiniões, capazes de suscetibilizarem os homens de valor da terra, naturalmente, só falaria a verdade. E não seria interessante. Que quer? A vida é sempre assim. Vocês ficaram sabendo há tempos, por causa do padre Malan com a sua banda, por causa do amável coronel Rondon com as linhas telegráficas, por causa do Teixeira Mendes e de Augusto Conte, que o Brasil ia proteger o silvícola.
Vai daí era certa a chegada de várias levas de brasileiros. Que exotismo! Bradaram os neurastênicos urbanos, e começaram a pensar logo em alguns indivíduos mais nus que as cantoras de cafés-concertos. Também para vocês era exotismo o bororó, como seriam exóticos um mandarim possuidor da jaqueta amarela, um turco ou simplesmente uma senhora de chapéu muito grande. Ora, precisamente da nossa cidade, nós somos quase todos filhos de caciques. Ah, muito bem, de caciques. Não me interrompa. Você não sabe o que é um cacique, e aliás, com isso acompanha a maioria. Ouça, é melhor. Nós somos todos filhos de um formidável cacique, filho do sol e neto da lua. Por que neto da lua? Pela razão simples de que a lua é muito mais velha que o sol. Os nossos parentes fizeram civilizações grandiosas antes da entrada violenta dos bárbaros transatlânticos. Nós mesmos tínhamos instituído as bases do direito das gentes na guerra e na paz. Não pensávamos no divórcio graças à poligamia e à compreensão helênica de que a mulher no lar é a primeira serva. Perdão, Penélope. Não me interrompa. Você deve saber que nós somos de origem gregos asiáticos, vindo para esta região muito antes da queda de Troia. Eu devo conhecer a parentada. Ora, muito bem. Com esta compreensão, chegáramos à poesia, que é o capitel de uma civilização. Mas os brancos, essa raça sem medida, tudo acabou ferozmente. Meu pai e pai de 48 irmãos meus com 22 esposas fiéis percebeu que o único meio de escapar era passar de cacique guerreiro a cacique industrial, a cacique agrícola pastoril. Aceitou imediatamente a invasão dos colonos de estamenha chamados salesianos. Inteligente. Está compreendendo? Meu pai era uma águia. Esses colonos fizeram no nosso meio o papel dos gregos no Império Romano, ensinando-nos várias coisas. Graças a eles admirei a missa, esse interessante almoço religioso. Li Wagner, ouvi trechos de Parsifal e a emoção curiosa do Vem cá mulata. Li os psicólogos desde Ribot até o Manuel Bonfim. Folheei álbuns de caricatura, estudei várias línguas pelo método Berlitz, assinei jornais, fui no sertão leitor assíduo do Fêmina, do Tico-Tico, do Binóculo. E os outros? Já disse que falo por todos. Enfim, consegui uma educação que não digo igual à dos bárbaros, pela razão mais simples de que a minha é maior. Conheço a ciência, a filosofia, a arte, as religiões europeias e a ciência, a arte, a filosofia e a religião bororós. Vejo, por consequência, dobrado. Evidentemente, concordei, convencido de que sonhava. Depois é uma questão de raça. Como assim? Nós somos príncipes de raça. Não tivéssemos essa superioridade, não estaríamos tão à vontade, sustentados pelos outros. O jovem Bororó ergueu-se sorrindo terrivelmente, com todos os seus dentes. Eu estava humilhado. Toda a familiaridade fugira. Estava na ponta da poltrona, jogara para o cinzeiro cigarro e olhava o Bororó como imaginara que o Bororó olhasse para mim. E tem se divertido, Alteza? Nem tanto. O nosso manager vela por nós como mentor por Telêmaco ou o Frack Brown pelos seus jockeys. Ele tem muito medo daquilo em que vocês têm estragado o melhor da vida e a que chamam o amor. Mas, de vez em quando, uma escapada... Enfim, viajei, vi cidades... Verifiquei como vocês são basbaques. São apenas essas as suas impressões? Não, tenho algumas outras. A primeira é que há falta de gente em comparação ao que dizem os jornais. Quando passeio pela beira-mar, tenho a impressão do deserto. Quando entro num teatro, prende-me o frio que se deve sentir nas estepes. É desolador. Quanto aos homens, são todos perfeitamente idiotas. A maneira por que olham para nós é extremamente cômica. Imagine você se não fôssemos menos inteligentes com a tolice de nos julgarmos superiores. Como poderíamos andar na rua vendo tanto carioca? Imagine você, depois de comparar com o que fazem eles vendo-nos passar. Também, Sua Alteza e os seus manos são netos da lua. Mas eles não sabem. E quem não sabe não vê. De resto, o Bororó é mais do que Voltaire, porque Voltaire sentia-se embaraçado com o universo, e nenhum de nós ainda sentiu esse embaraço. Nem nós, nem o nosso impertinente manager. Mas que filósofo é Sua Alteza? Não me chame de Alteza. Dá-me um ar de príncipe europeu em decadência. E neste país de exagero, parece mal. Como hei de tratá-lo, então? Não me trate. Eu chamo-me simplesmente o Bororó.
Se quiser saber o meu nome todo, indague do colono, que é um cartaz vivo. Que juízo mau faz de nós? Eu? Pois julga-os exagerados? Pois se é verdade. A impressão geral dos bororós é que os bárbaros só se interessam pelo que é inteiramente inútil. Outro dia eu tinha saído só, perdi-me diante de um cinematógrafo em que avidamente a multidão entrava. Entrei. A multidão guinchava, ria e batia palmas, porque no tal cinematógrafo apareciam algumas mulheres apenas vestidas de meia. A coisa mais tola. Na minha terra, elas andavam assim, sem que nenhum de nós perdesse tempo em olhá-las. Ontem perdi o tempo indo à Câmara e a um café cantante. Na Câmara, uns cavalheiros diziam coisas perfeitamente sem sentido. No café cantante, uma companhia inteira no palco palestrava em fraldas de camisa. E havia gente grave a ver aquilo. É a civilização, é a inutilidade. Um bororó não compreende esse prazer, pasmo de como se perde o tempo. O bororó também? Se a época é a falta de tempo, admirável. E deixe-me dizer-lhe que os tais palácios e as invenções da mecânica e da eletricidade industriais não conseguiram entusiasmar-me. Um criado apareceu. Ia ser servido o almoço. E o bororó tinha ido banho, a toalete, o exercício do tacape que faz todo dia num quarto fechado com os manos, untados de óleos e de cocar de plumas variegadas. Além do mais, esquecera sua oração a Tupã Nosso Senhor. E logo depois do almoço tinha ensaio da banda, porque o bororó toca trombone. À vista disso, ergueu-se. E mulheres, Bororó? O Bororó olhou para os lados receoso. É a única coisa que me parece melhor, mas também exageradas. Grandes chapéus, muitos vestidos, muitas rendas. É a moda. O jovem Bororó riu antropofagamente, com todos os seus dentes. Filho do canal do mangue, por Jaci o juro. Elas devem ser melhores sem nada disso. Não gostei de ser filho do canal do mangue. Fechando a cara, indaguei. Mas precisamente, grande filho das selvas, você não veio cá apenas fazer censuras. Bororó ficou sério. Ah, não. Queres saber o que vim cá fazer? Se não for inconveniente... O jovem Bororó olhou para os lados e alteou a voz. Alteou a voz e proferiu a última frase. E essa frase, ó senhores, ó senhoras, ó rapazes, ó meninos... Foi a noção irônica de um país inteiro. Foi a troça mais completa ao momento, aos homens, às coisas. Foi um resumo integral do país. Foi todo o Brasil encarado por um Mark Twain prático. Foi sesquipedal. O índio alteou a voz e terminou. Vim buscar uma patente da Guarda Nacional. Sim, glorioso representante de uma raça que nós vamos colonizar. Sim, descendente de guerreiros ilustres, já glorificados pelo defunto Gonçalves Dias e por outros poetas falecidos e vivos. Sim, ex-senhor do tacape, do cocar, da imbira, da inúbia. Sim, o teu gênio apanhou numa frase lapidar o país inteiro. Sim, para valer alguma coisa é preciso uma patente de invenção, de uma autoridade ilusória, para entrar na civilização com dignidade. Mesmo como colono, é preciso um posto. Como considerar-se brasileiro sem uma patente? Como pensar em ser eleitor sem galões? Como agir sem o bordado de uma hierarquia hipotética? Não há mortal brasileiro que não seja, pelo menos, sargento. Sargento de uma brigada elevada pelo número, absolutamente fantástica, mas brigada nacional. Um índio, convencido de que vai retomar o Brasil, assimilando-se ao meio, só poderia começar pedindo uma patente. Antes do mais, a patente. Tê-la há, de certo. Assim como todos os outros índios formados numa nova brigada, que a espontânea brigada do Trote de Brito com os apinagés da Dona Deolinda já desvairadamente anunciara por estas ruas civilizadas. Tê-la há. E só assim o problema índio ficará resolvido pelo único grande sistema elevador das classes, o sistema de patente. Os pósteros, venerando esse índio de ontem num grande monumento, de certo positivista, erigido na praça pública, talvez não façam a inteira justiça à nobre ideia de Rodolfo Miranda. Mas fatalmente exagerarão o papel do índio vidente, que abrindo a porta a mais 10.000 coronéis, 5.000 capitães e 800.000 alferes, fez entrar definitivamente para a civilização todos os silvícolas e mesmo as selvas, com a palavra que sustém as sociedades,
com as 3 sílabas mágicas, com a patente. E eu saí aturdido com o Bororó, as suas ideias, o canal, o exagero, Jaci e um retrato do jovem civilizadamente selvagem que o próprio neto da lua me concedera, apesar do seu horror ao reclamo, para publicar nos jornais. www.poeteiro.com